A gente volta a falar sobre o cenário econômico de incertezas e o político também. Recebemos em nosso estúdio o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer imenso estar aqui, Larissa. Max, a gente viu na reportagem que a expectativa tanto do comércio como da indústria era de melhora da economia já no primeiro semestre, mas a expectativa não se consolidou. E até quando essa crise política, na sua visão, ela deve continuar bloqueando essa tão esperada recuperação econômica? Bom, é importante salientar alguns pontos que creio que são importantes, né? Primeiro, o tamanho da crise. Nós estamos falando de uma crise qualquer, né? Se fôssemos pensar em termos de população desempregada, equivale praticamente a toda a cidade de São Paulo e a região metropolitana, que estaria sem emprego, né? Então, qualquer tentativa de recuperação, ela tem que ser pensada a médio e longo prazo, né? Diante desse quadro, as medidas que estão sendo tomadas, tanto pelo Congresso, em favor ou contra o impeachment ou aceitação da denúncia do Temer, enquanto tiver essas denúncias que estão pairando pelo país, Lava Jato, né, de corrupção, tudo isso faz com que as pessoas tenham uma incerteza profunda em relação ao futuro que vem pela frente, ou seja, como que eu vou investir se de repente muda o Estado, se de repente muda o enfoque do governo. E essa incerteza se reflete como? Se faz com que o setor produtivo se direcione para o setor financeiro. Ou seja, se um empresário tem dinheiro para investir, o que ele vai fazer? Vai investir na bolsa, vai investir em outros ativos, que são os que acabam gerando dinheiro, né? E não no setor produtivo, que é o que, no final das contas, acaba gerando emprego. Então, essa situação toda provoca essas incertezas e, obviamente, o que era para ser bom acaba sendo retraído, inclusive com dados negativos. A reforma trabalhista, que foi aprovada com esse argumento de que ajudaria a gerar empregos, esse argumento, na sua visão, ele não se sustenta, né? Até o representante do setor das indústrias, ele fala que não seria diretamente essa flexibilização que geraria empregos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Claro que ninguém é a favor de manter uma lei que foi criada lá no século passado, em 43, né? O mundo mudou, as transformações estão acontecendo, há várias formas que podem ser adotadas, sim, mas o que acaba, de alguma forma, incentivando o setor produtivo é a diminuição de tributos, né? Não é só a reforma trabalhista, porque, veja, o custo para o empresário, para pôr sua mercadoria no mercado, assim como o custo para manter os trabalhadores, não depende apenas da reforma ou não da reforma trabalhista, depende de outro conjunto de fatores. E entre eles, o mais importante é o dos tributos, ou seja, o custo para quem quer trabalhar e produzir no nosso país, para os empresários, é altíssimo, né? Com isso, o que acaba acontecendo? A retração completa, ou seja, eles não veem só a reforma como o principal motivo para o crescimento, né? Teria que vir acompanhado com medidas estruturais que, por enquanto, só estão prejudicando a recuperação econômica do país. Haja visto que os gastos do Estado, por exemplo, estão disparados de forma absurda, né? Enquanto que o Estado teria que ter feito o dever de casa, ou seja, de cortar os gastos dentro daquilo que é a competência dele. Não sendo feito isso, qualquer medida que você tome é paliativa, inclusive a reforma trabalhista, que no fundo, acaba tirando direitos dos trabalhadores. Max, falando desse governo, do governo federal diretamente, na semana passada foi divulgado mais uma pesquisa de Ibope da Datafolha e o Michel Temer tem aprovação de 7% da população. É um dos piores índices, né, das últimas décadas, ele só perde para o Sarney. E ele também, o presidente, acumula esse título da história a ser denunciado pelo Ministério Público enquanto exerce a função. E como que esse governo se mantém de pé e tudo indica que ele ainda vai conseguir uma votação favorável no Congresso para que ele não seja investigado? Bom, nós vamos falar um trocadilho que não é um trocadilho apenas. O presidente, ele fala que tem uma base aliada, né, no Congresso muito forte. Nós já falamos o seguinte, que tem uma base comprada, que é um pouco diferente, né? Então não é um mero jogo de palavras. Ele está conseguindo apoio na base de concessão de créditos, de benefícios, de incentivos a grupos claramente definidos no Congresso, que são os grupos conservadores. Por isso que ele tem tanta certeza e tantas garantias de que ele não vai ser atingido pelas denúncias. E de fato não vai ser atingido porque ele conseguiu comprar e dar benefícios para esse setor, um setor que domina amplamente a política brasileira e que está preocupado apenas com o bem-estar deles, não é?
Por isso que pode ser contraditório que a população se manifeste de uma forma tão clara contra, mas ao mesmo tempo os deputados estão vendo interesses particulares dos segmentos, do setor produtivo, do agronegócio, enfim, né, de segmentos que a gente conhece muito bem. Daí que, então, esses grupos, na hora H, não vão permitir que o Temer saia, porque para eles é interessante, né? Porém, eu ressalto o seguinte, é uma base comprada. Uma denúncia você compra, se vierem outras, como que vai ficar? Né? Então, e tudo indica que virão. Que virão. E aí o interessante, né, Larissa, é que para esse tipo de convênio, de acordos, existe dinheiro. Agora, para reformar, para incentivar, não existe dinheiro. Né? E isso que é um absurdo, isso que está provocando a revolta por parte da população e dos segmentos organizados. Porque não é possível você continuar exercitando a política dessa forma, ou seja, comprando, que é a pior forma de fazer política que nós temos na contemporaneidade. Para a gente concluir, Max, a eleição presidencial no ano que vem deve dirimir um pouco essas incertezas políticas e econômicas ou pelo contrário? Bom, vamos partir do princípio que o próximo presidente tenha legitimidade, que é o primeiro fato que tem que ser recuperado. Então, eu creio que só esse fato pode incentivar. Porém, se não houver uma reforma política, se manter a estrutura política atual que nós estamos tendo, vai ser uma repetição do que nós temos. Ou seja, as práticas, as ações, a forma de agir, a negociação política vai ser no mesmo nível que nós estamos na atualidade. Portanto, sem querer ser muito pessimista, mas sendo realista, se você não muda o quadro, vai se repetir a história, né? Ou seja, nós teremos negociatas e assim por diante. Tá certo, Max. Muito obrigada por sua análise aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Alice. É um prazer estar aqui sempre. Prazer é nosso.